E se esta primeira quinzena de abril não chegasse como um tempo qualquer? E se estes primeiros 15 dias do mês escondessem uma bênção que Deus já preparou para você? E se ouvir esta oração agora não fosse por acaso, mas um sinal de que o céu quer cobrir o começo de abril com paz, direção, proteção e favor? Talvez você venha de dias pesados. Talvez tenha terminado o mês passado com a alma cansada. Talvez tenha começado abril com perguntas. Talvez existam pesos que você ainda não soltou. Talvez o seu coração precise de uma resposta. Talvez a sua casa precise de cobertura. Talvez a sua mente precise de calma. Talvez a sua vida precise de uma visita de Deus justamente agora. E se você está ouvindo esta oração no início de abril, isso não foi acidente. Você não chegou até aqui por coincidência. Deus conhece a sua necessidade. Deus sabe o que você traz no peito. Deus conhece aquilo que você tem guardado em silêncio. Deus viu o que você sofreu calado. Deus sabe quais portas você espera ver abertas. Deus sabe quais cargas estão roubando a sua paz. E por isso, esta oração chegou no momento exato, porque existem tempos que mudam quando são consagrados a Deus desde o começo. Existem dias que se organizam quando o coração se rende cedo diante do Senhor. Existem quinzenas que se enchem de graça quando a alma decide não caminhar sozinha. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Entregar a Deus a primeira quinzena de abril. Não apenas o primeiro dia, não apenas um pedido específico, não apenas o urgente, tudo. Os próximos 15 dias, as manhãs que você ainda não viveu, as noites que você ainda não atravessou, as decisões que você ainda não tomou, as conversas que ainda não chegaram, as portas que ainda não se abriram, as notícias que você ainda não conhece, as batalhas que você ainda não vê, e também as bênçãos que já foram preparadas para você no invisível. Porque esta primeira quinzena pode ser diferente, pode ser uma quinzena de paz, pode ser uma quinzena de direção, pode ser uma quinzena de descanso interior, pode ser uma quinzena de provisão, pode ser uma quinzena de proteção sobre a sua casa, pode ser uma quinzena em que Deus organize aquilo que parecia confuso. Pode ser uma quinzena em que algo comece a mudar dentro de você. Mas antes de tudo isso, o coração precisa fazer algo santo. Render-se, entregar, consagrar. E hoje, nós vamos fazer isso diante de Deus. Antes de continuar, escreva nos comentários uma frase simples de fé. Escreva: esta quinzena será abençoada. Escreva com calma. Escreva com esperança. Escreva mesmo que hoje você ainda não veja nada mudado. Escreva mesmo que você venha de dias difíceis. Escreva mesmo que a sua fé esteja cansada. Porque muitas vezes a fé começa quando a boca declara uma verdade que a alma precisa ouvir antes de ver. E agora vamos orar. Não com pressa, não com palavras vazias, não por costume. Vamos orar como quem se coloca no começo de uma nova etapa dentro do mês e decide não atravessá-la sem a presença de Deus. Senhor meu Deus, aqui estou. No começo desta primeira quinzena de abril, e antes de continuar correndo, antes de encher os meus dias de compromissos, antes de carregar estas semanas com as minhas próprias forças, antes de deixar que a ansiedade se adiante ao que virá. Eu quero parar diante de Ti. Eu quero Te entregar estes primeiros 15 dias. Eu quero consagrar esta primeira quinzena nas Tuas mãos. Eu quero colocar diante de Ti cada data, cada processo, cada necessidade, cada porta, cada luta e cada bênção que virá neste tempo. Pai amado, obrigado por me trazer até aqui. Obrigado por me sustentar até este começo de quinzena. Obrigado por não me deixar sozinho no que já vivi.
Obrigado pelos dias em que me guardaste sem que eu percebesse. Obrigado pelas lágrimas que viste. Obrigado pelas noites em que me cobriste. Obrigado pelas vezes em que fechaste portas para me proteger. Obrigado pelas vezes em que me deste forças e eu achei que não conseguiria mais. Obrigado porque eu continuo aqui. Obrigado porque ainda respiro. Obrigado porque ainda existem promessas vivas sobre a minha vida. Obrigado porque ainda existe esperança. Obrigado porque esta quinzena começa e não me encontra órfão. Ela me encontra debaixo do teu olhar. Ela me encontra debaixo da tua misericórdia. Ela me encontra debaixo da tua fidelidade. Ela me encontra acompanhado pela tua presença. Senhor, nesta oração eu te entrego a primeira quinzena de abril. Eu não quero vivê-la sem ti. Eu não quero atravessá-la apenas com as minhas forças. Eu não quero entrar nestes próximos dias sob o domínio do medo. Eu não quero enfrentar o que vem sem a tua direção. Eu não quero sustentar as minhas cargas sem a tua ajuda. Eu não quero tomar decisões sem a tua sabedoria. Eu não quero caminhar estas 2 semanas sem a cobertura do céu. Por isso, hoje, eu te entrego cada dia desta primeira quinzena. Eu te entrego cada amanhecer. Eu te entrego cada tarde. Eu te entrego cada noite. Eu te entrego cada passo. Eu te entrego cada conversa. Eu te entrego cada notícia. Eu te entrego cada processo. Eu te entrego cada preocupação. Eu te entrego cada esperança. Eu te entrego cada porta que se abrirá. Eu te entrego também aquelas que não se abrirão. Eu te entrego o que vou entender e o que não vou entender. Eu te entrego o visível e o invisível. Eu te entrego o que vai me alegrar e o que vai me desafiar. Eu te entrego toda esta primeira metade de abril. Ordena-a tu, Senhor. Sopra sobre ela. Conduze-a segundo a tua vontade. Enche-a com a tua presença. Tira dela o que não convém. Afasta aquilo que quer contaminá-la. Quebra aquilo que quer roubar a minha paz. Alinha o que hoje está desordenado. E prepara em mim um coração pronto para receber o que tu queres fazer nestes 15 dias. Porque eu creio, Senhor, que esta primeira quinzena não chega vazia. Eu creio que tu já viste estes dias. Eu creio que tu já estiveste em cada data que eu ainda não vivi. Eu creio que tu já sabes do que eu vou precisar amanhã, depois de amanhã e em cada momento deste começo de mês. Eu creio que tu já preparaste força para os meus dias fracos. Eu creio que tu já preparaste paz para os meus momentos de ansiedade. Eu creio que tu já preparaste luz para os meus momentos de confusão. Eu creio que tu já preparaste proteção para a minha casa. Eu creio que tu já preparaste provisão para as minhas necessidades. Eu creio que tu já preparaste bênçãos para esta primeira quinzena. E por isso, eu não quero entrar nestes dias com atitude de derrota. Eu quero entrar com reverência, com fé, com expectativa, com humildade, com um coração rendido à tua presença. Senhor Jesus, se estes primeiros 15 dias trazem bênçãos reservadas desde o céu, eu quero recebê-las com a alma correta. Eu não quero viver distraído. Eu não quero viver endurecido. Eu não quero viver tão cansado pelo que passou que eu não consiga reconhecer o que tu queres derramar agora. Eu não quero receber uma nova etapa com a mente ainda presa na estação anterior. Eu não quero que o peso de ontem roube a graça deste começo. Por isso, tira de mim toda cegueira espiritual. Tira de mim o cansaço que apaga a esperança. Tira de mim a voz que diz que nada vai mudar. Tira de mim o hábito de sempre esperar o pior. Tira de mim a dureza acumulada. Tira de mim a incredulidade nascida da dor. Tira de mim o medo que tenta governar a forma como eu olho para estes dias.
E no lugar de tudo isso, coloca em mim um coração sensível, um coração obediente, um coração expectante, um coração agradecido, um coração humilde, um coração capaz de reconhecer a tua mão até nos detalhes pequenos, um coração capaz de te agradecer antes de ver, um coração capaz de acreditar outra vez. Pai amado, hoje eu te entrego as minhas necessidades para esta quinzena. Eu te entrego aquilo que venho esperando. Eu te entrego as respostas pelas quais tenho orado. Eu te entrego as portas que preciso ver abertas. Eu te entrego os nós que precisam ser desfeitos. Eu te entrego as decisões que pesam sobre mim. Eu te entrego os milagres que só podem vir de ti. Eu te entrego o que parece urgente. Eu te entrego o que parece impossível. Eu te entrego o que me custa continuar esperando. Eu te entrego aquilo que tantas vezes me fez perguntar: Senhor, quando? E ainda que eu não veja, hoje eu escolho crer que esta primeira quinzena pode ser palco do teu favor. Não porque eu mereça, não porque tudo esteja em ordem, não porque a minha fé seja perfeita, mas porque tu és bom, porque tu és Pai, porque tu és fiel, porque tu continuas agindo mesmo quando eu não percebo, porque tu continuas preparando respostas enquanto eu ainda estou aprendendo a descansar em ti. Senhor, eu te entrego a minha casa para esta primeira quinzena. Eu te entrego cada canto do meu lar. Eu te entrego a atmosfera espiritual deste lugar. Eu te entrego as conversas que acontecerão dentro desta casa. Eu te entrego as tensões que precisam diminuir. Eu te entrego a paz de que nós precisamos. Eu te entrego a provisão deste lar. Eu te entrego a saúde desta casa. Eu te entrego aqueles que vivem comigo. Eu te entrego aqueles que estão longe, mas continuam dentro do meu coração. E eu te peço que esta primeira quinzena seja uma quinzena de cobertura sobre a minha casa. Que seja uma quinzena em que a paz visite o meu lar. Que seja uma quinzena em que a angústia recue. Que seja uma quinzena em que a presença de Deus seja sentida. Que seja uma quinzena em que o amor se fortaleça. Que seja uma quinzena em que nada do que é escuro tenha autoridade dentro deste lugar. Que seja uma quinzena em que a tua mão proteja, sustente, limpe e encha este lar com a tua paz. Senhor, eu te entrego também a minha saúde para estes 15 dias. Eu te entrego o meu corpo. Eu te entrego as minhas forças. Eu te entrego os meus sintomas. Eu te entrego as minhas dores. Eu te entrego os meus diagnósticos. Eu te entrego as minhas consultas. Eu te entrego os meus medos relacionados à saúde. E se esta primeira quinzena for uma quinzena de cura, eu a recebo com gratidão. Se for uma quinzena de tratamento, eu te peço força. Se for uma quinzena de espera, eu te peço paz. Se for uma quinzena de recuperação, eu te dou graças desde agora. Se for uma quinzena em que tu tocarás aquilo que ninguém mais pode tocar, eu te darei glória antecipadamente. Mas em qualquer caso, Senhor, eu não quero viver estes dias sob o domínio do medo. Eu quero vivê-los sob a tua presença. Eu quero vivê-los sabendo que o meu corpo está nas tuas mãos. Eu quero vivê-los lembrando que tu continuas sendo médico do corpo e da alma. Eu quero vivê-los com a segurança de que nada da minha vida está fora do teu olhar. Senhor, eu te entrego também as minhas finanças para esta primeira quinzena. Tu sabes o que eu preciso. Tu sabes as contas. Tu sabes os compromissos. Tu sabes o que me preocupa quando eu penso nestes próximos dias. Tu sabes o peso de certas obrigações. Tu sabes a pressão da escassez quando ela tenta se adiantar à paz.
Por isso hoje, eu não quero entrar nesta quinzena dominado pelo desespero. Eu quero entrar com fé. Eu te entrego o meu trabalho. Eu te entrego os meus recursos. Eu te entrego as minhas dívidas. Eu te entrego as portas profissionais. Eu te entrego os projetos. Eu te entrego as oportunidades. Eu te entrego as decisões financeiras. Eu te entrego tudo o que diz respeito a sustento e provisão. E eu te peço, Pai bondoso, que esta primeira quinzena seja uma quinzena em que não falte a tua mão. Uma quinzena em que tu abras oportunidades limpas. Uma quinzena em que tu feches armadilhas. Uma quinzena em que tu dês estratégia e ordem. Uma quinzena em que tu envies provisão. Uma quinzena em que eu veja que o meu sustento não depende apenas dos meus esforços, mas do teu cuidado fiel. Senhor, eu te entrego também as minhas emoções para estes 15 dias, porque eu não quero que esta quinzena seja governada pela ansiedade. Eu não quero que este começo de mês seja dominado pelos meus medos. Eu não quero que estes dias se encham dos mesmos pensamentos escuros que eu tentei arrastar de temporadas anteriores. Eu quero que esta primeira quinzena seja diferente dentro de mim. Eu quero que a minha forma de vivê-la seja transformada pela tua paz. Eu te entrego os meus pensamentos acelerados. Eu te entrego os meus medos silenciosos. Eu te entrego a minha tendência de me preocupar antes da hora. Eu te entrego o cansaço mental. Eu te entrego a tristeza que às vezes eu nem sei explicar. Eu te entrego o peso interno que ninguém vê. E eu te peço, Senhor, que esta primeira quinzena seja uma quinzena em que a minha mente seja visitada pela tua calma. Uma quinzena em que a paz tenha mais espaço do que a ansiedade. Uma quinzena em que a fé tenha mais voz do que o medo. Uma quinzena em que a tua verdade tenha mais peso do que os meus pensamentos escuros. Uma quinzena em que a alma aprenda a descansar em ti. Uma quinzena em que eu possa dizer: Deus me sustentou também por dentro. Senhor, se nesta primeira quinzena existem bênçãos reservadas, eu não quero recebê-las com as mãos cheias de controle. Eu não quero recebê-las com um coração amargurado. Eu não quero recebê-las com uma alma distraída. Eu quero recebê-las com gratidão, com humildade, com obediência, com sensibilidade espiritual, com a capacidade de reconhecer que todo bem vem de ti. Por isso hoje, esvazia as minhas mãos daquilo que eu não devo continuar carregando. Esvazia o meu coração do rancor. Esvazia a minha mente do fatalismo. Esvazia a minha alma da desesperança. Esvazia os meus dias da pressa inútil. Esvazia os meus passos de caminhos que não vêm de ti. E depois, enche tu. Enche esta primeira quinzena com o teu favor. Enche esta primeira quinzena com a tua direção. Enche esta primeira quinzena com o teu consolo. Enche esta primeira quinzena com as tuas surpresas santas. Enche esta primeira quinzena com paz para a minha casa. Enche esta primeira quinzena com respostas no tempo certo. Enche esta primeira quinzena com proteção visível e invisível. Enche esta primeira quinzena com força. Enche esta primeira quinzena com renovação. Enche esta primeira quinzena com bênçãos que só podem vir do céu. E enquanto esta oração continua abraçando este começo de abril, eu quero continuar mais um pouco diante de ti, Senhor, porque ainda existem áreas destes 15 dias que eu preciso te render. Ainda existem partes do meu coração que precisam se alinhar. Ainda existem pesos que eu não quero arrastar para dentro desta quinzena. Ainda existem processos que eu preciso colocar completamente nas tuas mãos. Ainda existem lembranças que eu não quero deixar governar este novo começo.
Ainda existem medos que eu não quero carregar comigo para estes dias. Ainda existem palavras que eu preciso soltar. Ainda existem decisões que eu não quero tomar a partir da pressa. Ainda existem emoções que eu não quero deixar comandar a minha alma. E por isso eu continuo aqui, diante de ti, não para fugir da realidade, não para fingir que está tudo bem, não para negar os meus processos, mas para deixar de carregar tudo isso sem a tua ajuda. Mas para entrar nesta quinzena com a alma no lugar certo. Mas para lembrar ao meu coração que ele não vai caminhar sozinho. Senhor, hoje eu te entrego aquilo que mais me preocupa nestes próximos dias. Aquilo que volta à minha mente quando tudo fica em silêncio. Aquilo que se levanta assim que eu acordo. Aquilo que aperta o meu peito quando penso no que vem pela frente. Aquilo que me rouba a paz. Aquilo que me faz imaginar cenários difíceis. Aquilo que me faz sentir pequeno. Aquilo que me faz perguntar se eu vou conseguir dar conta. Tu já sabes. Tu já conheces essa preocupação pelo nome. Tu já a viste antes mesmo de eu conseguir explicá-la. E hoje eu a entrego conscientemente. Eu não vou continuar carregando isso como se me pertencesse. Eu não vou continuar alimentando isso com a minha ansiedade. Eu não vou continuar fazendo disso o centro dos meus dias. Eu coloco isso nas tuas mãos. Eu deixo isso aos teus pés. Eu entrego isso ao teu governo. Faz tu aquilo que eu não posso fazer. Move-te tu onde eu não posso entrar. Fala tu onde eu não posso convencer. Abre tu onde eu não posso abrir. Fecha tu onde eu não consigo discernir. Defende tu onde eu não posso lutar. Sustenta tu onde eu já não tenho forças. E enquanto tu fazes aquilo que só tu sabes fazer, ensina-me a viver esta quinzena com paz. Ensina-me a caminhar sem me adiantar à dor. Ensina-me a respirar sem deixar que o medo me governe. Ensina-me a esperar sem me desesperar. Ensina-me a obedecer sem me endurecer. Ensina-me a confiar sem precisar ter todas as respostas. Porque eu sei, Senhor, que muitas vezes a bênção não começa quando tudo muda do lado de fora. Muitas vezes ela começa quando algo se alinha do lado de dentro. Quando a mente diminui o ruído. Quando a alma para de correr. Quando o coração para de resistir. Quando a pessoa volta a lembrar que tem pai. E é isso que está acontecendo agora. Tu estás alinhando o meu interior com a tua paz. Tu estás organizando a forma como eu vou olhar para estes dias. Tu estás tirando peso. Tu estás afrouxando nós. Tu estás visitando com a tua presença este começo de quinzena. E eu não quero sair deste momento sem também te entregar os meus pensamentos sobre o futuro próximo, os planos destes dias, as decisões imediatas, as responsabilidades que vêm, os desafios que eu já vejo e aqueles que ainda nem apareceram. Eu te entrego o que está perto. Eu te entrego o urgente. Eu te entrego o que parece simples. Eu te entrego o que parece pesado. Eu te entrego o que está na agenda e aquilo que eu ainda nem sei que virá. Porque para mim são dias futuros, mas para ti já estão abertos. Para mim são decisões que ainda virão, mas para ti já são cenários vistos. Para mim são perguntas, mas para ti já são caminhos conhecidos. E é nisso que eu quero descansar. Tu já estás nesses dias, tu já estás nessas horas, tu já estás nessas reuniões, tu já estás nesses caminhos, tu já estás nessas ligações, tu já estás nessas notícias, tu já estás nessas portas, tu já estás nessas respostas. E se tu já estás ali, então eu não preciso entrar em pânico. Eu não preciso viver com a alma apertada. Eu não preciso caminhar derrotado antes do tempo. Eu posso avançar com reverência. Eu posso avançar com sobriedade.
Eu posso avançar com responsabilidade, mas eu também posso avançar com paz. Senhor Jesus, eu também quero te entregar as minhas palavras para esta quinzena, porque existem dias que se tornam mais leves ou mais pesados conforme aquilo que sai da nossa boca. Existem períodos que florescem ou se desgastam segundo as declarações que repetimos. Existem jornadas em que o coração se acostuma a falar derrota, medo, cansaço e escassez. E pouco a pouco a alma começa a andar debaixo daquilo que ela mesma repete. Mas eu não quero viver esta primeira quinzena assim. Eu não quero encher estes dias com palavras de morte. Eu não quero marcar estas 2 semanas com frases nascidas do pânico. Eu não quero abrir espaço para a escuridão por meio daquilo que eu digo sem perceber. Eu quero que a minha boca aprenda a se alinhar com a fé. Eu quero que as minhas palavras estejam mais perto do céu do que do medo. Eu quero que aquilo que eu fale alimente a esperança e não a ansiedade. Por isso, hoje, eu te entrego a minha língua. Eu te entrego as minhas conversas. Eu te entrego a maneira como eu respondo. Eu te entrego a forma como eu reajo sob pressão. Eu te entrego as minhas reclamações. Eu te entrego os meus exageros. Eu te entrego as vezes em que eu repito mais o problema do que a tua fidelidade. Eu te entrego as vezes em que a minha boca se torna eco do meu cansaço e não da tua verdade. Purifica a minha fala, Senhor. Purifica as minhas reações. Purifica o que sai de mim quando eu estou cansado. Purifica o que sai de mim quando eu estou frustrado. Purifica o que sai de mim quando eu me sinto pressionado. Coloca em mim palavras de vida. Coloca em mim palavras de paz. Coloca em mim palavras de sabedoria. Coloca em mim palavras de consolo. Coloca em mim palavras de fé. Que a minha casa não ouça apenas a minha preocupação. Que a minha casa ouça também a minha confiança em Ti. Que os meus lábios não sejam um canal de desespero. Que os meus lábios sejam um altar de esperança. Que eu não use a minha boca para amaldiçoar os dias que Tu queres abençoar. Que eu não use a minha fala para concordar com aquilo que Tu queres quebrar. Que eu não use as minhas palavras para fortalecer correntes que Tu queres romper. Ensina-me a falar como alguém que pertence ao céu. Ensina-me a falar como alguém que caminha debaixo da Tua cobertura. Ensina-me a declarar paz onde antes eu só declarava medo. Ensina-me a declarar provisão onde antes eu só declarava escassez. Ensina-me a declarar direção onde antes eu só declarava confusão. Ensina-me a declarar vida onde antes eu só declarava cansaço. Porque esta quinzena também será marcada pelo que eu escolher repetir. E eu escolho repetir a Tua fidelidade. Eu escolho repetir a Tua bondade. Eu escolho repetir a Tua presença. Eu escolho repetir que Tu não me deixaste. Eu escolho repetir que Tu já estás nestes dias. Eu escolho repetir que esta quinzena não está vazia. Eu escolho repetir que há paz disponível. Eu escolho repetir que há cuidado sobre mim. Eu escolho repetir que a Tua mão não se encurtou. Eu escolho repetir que o meu socorro vem de Ti. Senhor, eu também quero Te entregar o meu olhar sobre esta quinzena, porque a forma como eu olho para os dias muda a forma como eu os vivo. Se eu olhar com medo, vou andar apertado. Se eu olhar com desconfiança, vou viver em tensão. Se eu olhar apenas para aquilo que falta, não vou perceber aquilo que Tu já estás derramando. Se eu olhar apenas para os riscos, vou perder a sensibilidade para reconhecer os sinais da Tua presença. E eu não quero passar por estes 15 dias cego para o Teu agir. Eu não quero viver esta quinzena sem notar os Teus cuidados.
Eu não quero estar tão consumido pelo peso da vida que eu deixe de perceber a tua mão nos detalhes. Por isso, cura também o meu olhar, Senhor. Cura o meu olhar cansado. Cura o meu olhar desconfiado. Cura o meu olhar machucado. Cura o meu olhar acostumado a esperar apenas problemas. Cura o meu olhar viciado em antecipar o mal. E me dá um olhar renovado. Um olhar que saiba reconhecer a tua providência. Um olhar que consiga ver bondade, onde antes só havia medo. Um olhar que perceba portas pequenas, que também são resposta. Um olhar que identifique a tua proteção, mesmo nas interrupções. Um olhar que entenda que nem toda porta fechada é abandono. Um olhar que compreenda que muitas vezes o teu amor também se manifesta naquilo que tu não permites. Eu quero viver esta quinzena com olhos espiritualmente despertos. Olhos que enxerguem a tua luz. Olhos que percebam a tua direção. Olhos que reconheçam a tua resposta. Olhos que saibam agradecer. Olhos que saibam esperar. Olhos que não se escandalizem com os processos. Olhos que não se desesperem diante do tempo. Olhos que permaneçam fixos em ti. Senhor, hoje eu também te entrego os meus relacionamentos para estes 15 dias. As relações que me fazem bem. As relações que me desafiam. As conversas que eu precisarei ter. Os silêncios que eu precisarei sustentar. As reconciliações que talvez precisem começar. Os limites que talvez precisem ser colocados. As pessoas que eu amo. As pessoas que me feriram. As pessoas com quem eu convivo. As pessoas que eu verei nesta quinzena. Tudo isso eu coloco diante de ti. Porque eu não quero viver estes dias deixando o meu coração reagir do jeito antigo. Eu não quero atravessar estas 2 semanas repetindo os mesmos padrões que me machucaram. Eu não quero responder a partir do orgulho. Eu não quero reagir a partir da dor. Eu não quero falar a partir da irritação. Eu não quero me fechar a partir do medo. Eu quero viver estes dias com sabedoria, com mansidão, com firmeza quando for necessário, com ternura quando for necessário, com discernimento em tudo. Se eu tiver que perdoar, ajuda-me. Se eu tiver que pedir perdão, quebranta-me. Se eu tiver que me calar, dá-me domínio próprio. Se eu tiver que falar, dá-me a palavra certa. Se eu tiver que me afastar de algo que não me faz bem, dá-me coragem. Se eu tiver que recomeçar uma conversa importante, dá-me serenidade. Se eu tiver que sustentar um processo difícil com alguém, dá-me paciência. Se eu tiver que amar em meio ao desgaste, renova o meu coração. Porque eu quero que esta quinzena seja também um tempo em que tu organizes os meus vínculos. Um tempo em que aquilo que vem de ti seja fortalecido. Um tempo em que aquilo que me faz mal seja revelado. Um tempo em que eu não viva dominado por reações precipitadas. Um tempo em que eu aprenda a amar sem me perder. Um tempo em que eu aprenda a ser firme sem ser duro. Um tempo em que eu aprenda a viver relações debaixo do teu governo. Senhor, eu também te entrego as minhas decisões para estes 15 dias. As pequenas e as grandes. As visíveis e as silenciosas. As que parecem simples. As que podem mudar muita coisa. As que exigem resposta rápida. As que exigem espera. As que mexem com a minha paz. As que mexem com o meu futuro. As que mexem com a minha casa. As que mexem com o meu trabalho. As que mexem com a minha fé. Tudo isso eu coloco nas tuas mãos. Porque eu sei que muitas decisões erradas nascem de um coração cansado, de uma mente apressada ou de uma alma ferida. E eu não quero decidir esta quinzena a partir da pressa. Eu não quero decidir a partir do medo. Eu não quero decidir a partir da carência. Eu não quero decidir a partir do pânico.
Eu não quero decidir apenas porque estou cansado de esperar. Eu quero decidir contigo. Eu quero decidir ouvindo a tua voz. Eu quero decidir debaixo da tua paz. Eu quero decidir com discernimento. Eu quero decidir com calma. Eu quero decidir com verdade. Por isso, guia-me nestes dias. Quando eu precisar avançar, mostra-me. Quando eu precisar parar, freia-me. Quando eu precisar insistir, fortalece-me. Quando eu precisar soltar, dá-me coragem. Quando eu precisar esperar, dá-me paz. Quando eu precisar rever algo, ilumina-me. Quando eu precisar mudar de direção, confirma-me. Quando eu estiver confuso, não permitas que eu faça do impulso a minha bússola. Quando eu estiver pressionado, não permitas que eu chame desespero de urgência. Quando eu estiver fragilizado, não permitas que eu confunda carência com direção. Dá-me sobriedade espiritual. Dá-me uma mente limpa. Dá-me um coração sereno. Dá-me sensibilidade para perceber o que vem de ti. Dá-me coragem para obedecer, mesmo quando for mais difícil. Senhor, eu também quero te entregar a minha rotina nesta primeira quinzena, os meus horários, as minhas tarefas, as minhas obrigações, os meus compromissos, os meus movimentos repetidos, aquilo que para os outros parece comum, mas que para mim às vezes pesa mais do que eu consigo explicar, porque a verdade é que nem sempre a batalha está apenas nas grandes coisas. Às vezes, ela está no acúmulo, na repetição, no desgaste, no excesso de preocupação, na falta de pausa, na alma que vai se esvaziando aos poucos. E eu não quero viver estes 15 dias assim. Eu não quero passar por esta quinzena apenas fazendo, resolvendo, correndo e me desgastando. Eu quero que até a minha rotina seja visitada pela tua presença. Eu quero que até os meus dias comuns sejam tocados pelo teu Espírito. Eu quero que até as tarefas simples sejam feitas debaixo da tua paz. Por isso, abençoa a minha rotina, Senhor. Abençoa os meus horários. Abençoa o meu trabalho. Abençoa os meus caminhos. Abençoa a minha ida e a minha volta. Abençoa o meu descanso e o meu levantar. Abençoa aquilo que se repete. Abençoa aquilo que parece comum. Abençoa os meus dias invisíveis. Abençoa aquilo que ninguém aplaude, mas que me custa energia. E faz com que até o ordinário desta quinzena seja cheio da tua graça. Que eu não viva estes dias no automático. Que eu não faça tudo distante de ti. Que eu não passe pela rotina desconectado da tua voz. Que eu me lembre, mesmo nas pequenas coisas, que tu estás comigo. Que eu me lembre, mesmo nas tarefas simples, que o céu está perto. Que eu me lembre, mesmo nos dias aparentemente iguais, que a tua presença pode transformar qualquer ambiente. Senhor Jesus, eu também quero te entregar a minha esperança para estes 15 dias. Porque a esperança ferida, às vezes, é uma das cargas mais silenciosas que uma pessoa pode carregar. A pessoa continua andando, continua orando, continua tentando, mas por dentro já não consegue esperar com alegria. Já espera se defendendo. Já espera com medo de se frustrar de novo. Já espera pensando que talvez nada venha. Já espera com o coração pela metade. E se existe algo assim dentro de mim, Senhor, toca agora. Toca a minha esperança machucada. Toca a parte de mim que cansou de esperar. Toca a parte de mim que se acostumou a diminuir a expectativa para doer menos. Toca a parte de mim que já não consegue acreditar como antes. Toca a parte de mim que aprendeu a se proteger até contra a possibilidade de ser surpreendido pela tua bondade. Eu não quero viver esta quinzena com uma esperança defensiva. Eu não quero viver estes dias como alguém que já desistiu por dentro. Eu quero viver com esperança viva.
não uma esperança ingênua, não uma esperança baseada em fantasia, mas uma esperança enraizada em quem tu és. Uma esperança que não depende de sinais imediatos. Uma esperança que não morre porque a resposta demorou. Uma esperança que respira fé. Uma esperança que continua olhando para ti. Uma esperança que sabe esperar sem se apagar. Reacende isso em mim, Senhor. Reacende a capacidade de esperar com paz. Reacende a sensibilidade para confiar de novo. Reacende em mim a coragem de acreditar que estes 15 dias podem sim carregar algo teu. Reacende em mim a certeza de que nada é pequeno demais para a tua intervenção. Reacende em mim a fé de que a tua mão continua se movendo. Senhor, enquanto esta oração segue, eu sinto que existe algo em mim que continua se soltando. Existe algo em mim que continua baixando a guarda. Existe algo em mim que continua respirando mais profundamente. Existe algo em mim que começa a perceber que esta quinzena não precisa ser carregada na tensão. Ela pode ser vivida na confiança. Ela pode ser atravessada com reverência, mas também com descanso interior. Ela pode ser enfrentada com responsabilidade, mas também com paz. Ela pode ser cheia de desafios, mas ainda assim coberta pela tua mão. E eu quero permanecer nesse lugar de entrega, nesse lugar de fé, nesse lugar onde a minha alma para de lutar sozinha, nesse lugar onde eu lembro que tenho Pai, nesse lugar onde eu volto a acreditar que estes 15 dias podem ser tocados pelo céu, porque agora, neste momento final da oração, eu não quero apenas terminar palavras. Eu quero selar esta primeira quinzena nas mãos de Deus. Eu quero encerrar este tempo de oração com a certeza de que algo foi movido dentro de mim. Talvez nem tudo tenha mudado do lado de fora ainda. Talvez as respostas ainda não tenham chegado da forma que eu espero. Talvez algumas portas ainda continuem fechadas. Talvez alguns processos ainda sigam em andamento. Mas uma coisa já aconteceu. O meu coração não está mais tentando carregar tudo sozinho. A minha alma não está mais solta no vento. A minha mente já não precisa começar estes dias sem direção, porque eu entreguei esta quinzena a Deus. E quando uma quinzena é entregue a Deus, ela deixa de ser apenas um pedaço do calendário. Ela se torna território de fé. Ela se torna espaço de cuidado. Ela se torna tempo consagrado. Ela se torna caminho visitado pelo céu. Senhor, eu quero agora colocar diante de Ti mais uma vez tudo aquilo que faz parte destes 15 dias, os medos que ainda tentam voltar, as preocupações que ainda rondam a mente, as perguntas que ainda não tiveram resposta, as decisões que ainda não foram tomadas, as notícias que ainda não chegaram, as conversas que ainda vão acontecer, as lutas que ainda vão surgir, as bênçãos que ainda vão se revelar. Tudo isso eu coloco diante de Ti mais uma vez, não por falta de fé, mas porque eu quero terminar esta oração em rendição total. Eu quero terminar este momento com o coração completamente prostrado diante da Tua vontade. Eu quero terminar esta oração lembrando que Tu já estás nos dias que eu ainda não vivi. Tu já estás nos lugares onde eu ainda não cheguei. Tu já estás nas portas que ainda não se abriram. Tu já estás nas respostas que ainda não ouvi. Tu já estás nas forças que ainda vou precisar. Tu já estás no consolo que ainda vai me sustentar. Tu já estás na provisão que ainda vai chegar. Tu já estás na luz que ainda vai clarear aquilo que hoje parece confuso. E por isso, Senhor, eu não termino esta oração em medo. Eu termino em confiança. Eu não termino em desespero.
Eu termino em entrega. Eu não termino tentando segurar o controle. Eu termino soltando tudo nas tuas mãos. Pai amado, em tuas mãos eu deixo a minha primeira quinzena de abril. Em tuas mãos eu deixo as minhas manhãs. Em tuas mãos eu deixo as minhas tardes. Em tuas mãos eu deixo as minhas noites. Em tuas mãos eu deixo a minha casa. Em tuas mãos eu deixo a minha família. Em tuas mãos eu deixo a minha saúde. Em tuas mãos eu deixo a minha mente. Em tuas mãos eu deixo as minhas emoções. Em tuas mãos eu deixo as minhas finanças. Em tuas mãos eu deixo os meus processos. Em tuas mãos eu deixo as minhas expectativas. Em tuas mãos eu deixo os meus temores. Em tuas mãos eu deixo aquilo que entendo e aquilo que ainda não consigo entender. Em tuas mãos eu deixo aquilo que já aconteceu e aquilo que ainda virá. E eu declaro, diante do céu e diante da minha própria alma, que esta quinzena te pertence. Tu és Senhor sobre estes dias. Tu és Senhor sobre o meu caminho. Tu és Senhor sobre aquilo que me preocupa. Tu és Senhor sobre aquilo que me desafia. Tu és Senhor sobre aquilo que me espera. Tu és Senhor sobre aquilo que tenta roubar a minha paz. Tu és Senhor sobre aquilo que parece impossível. Tu és Senhor sobre as minhas necessidades visíveis e invisíveis. Tu és Senhor sobre a minha casa. Tu és Senhor sobre a minha história. Tu és Senhor sobre esta primeira metade de abril. E porque Tu és Senhor, eu posso descansar. Posso caminhar. Posso respirar. Posso esperar. Posso obedecer. Posso continuar. Mesmo sem entender tudo. Mesmo sem ver tudo. Mesmo sem ter todas as respostas. Porque o meu descanso não está em saber tudo. O meu descanso está em saber quem vai comigo. Senhor Jesus, passa à frente desta quinzena. Vai na frente dos meus dias. Vai na frente das minhas decisões. Vai na frente das conversas que eu terei. Vai na frente dos lugares por onde eu passarei. Vai na frente das notícias que podem chegar. Vai na frente das necessidades da minha casa. Vai na frente das minhas lutas internas. Vai na frente da minha família. Vai na frente das portas que precisam se abrir. Vai na frente também daquelas que precisam permanecer fechadas. Vai na frente do que eu ainda não consigo enxergar. Vai na frente do que hoje me causa temor. Vai na frente do que hoje me parece grande demais. Porque quando tu vais adiante, o caminho muda. Quando tu vais adiante, o medo perde força. Quando tu vais adiante, a alma encontra coragem. Quando tu vais adiante, a paz começa a visitar lugares que antes só conheciam pressão. E eu preciso dessa paz, Senhor. Paz para caminhar, paz para esperar, paz para obedecer, paz para decidir, paz para silenciar a ansiedade, paz para não me adiantar ao sofrimento, paz para não imaginar derrotas antes da hora, paz para não viver esta quinzena como alguém abandonado. Derrama a tua paz sobre mim. Derrama a tua paz sobre a minha casa. Derrama a tua paz sobre o meu coração. Derrama a tua paz sobre os meus pensamentos. Derrama a tua paz sobre os meus processos. Derrama a tua paz sobre tudo aquilo que eu viverei nestes dias. Senhor, e onde houver batalha, derrama a tua vitória. Onde houver escassez, derrama a tua provisão. Onde houver enfermidade, derrama o teu toque. Onde houver tristeza, derrama o teu consolo. Onde houver confusão, derrama a tua luz. Onde houver cansaço, derrama a tua força. Onde houver tensão, derrama a tua calma. Onde houver medo, derrama a tua presença. Porque eu creio que esta primeira quinzena pode ser abençoada por ti. Não porque não existirão desafios, mas porque eu não os enfrentarei sozinho. Não porque tudo será fácil, mas porque a tua presença irá comigo. Não porque eu entenderei todos os teus caminhos, mas porque eu confio no teu coração.
Não porque eu já tenha todas as respostas, mas porque eu tenho a Ti. E Tu és suficiente para sustentar qualquer dia, qualquer processo e qualquer etapa. Por isso hoje eu solto o medo, solto a ansiedade, solto a pressa, solto o desespero, solto o peso de querer controlar tudo, solto as imagens negativas que eu criei, solto as palavras de derrota que eu repeti, solto a necessidade de entender cada detalhe, solto a falsa ideia de que tudo depende de mim. E no lugar disso, eu recebo a Tua paz, recebo a Tua direção, recebo a Tua cobertura, recebo o Teu favor, recebo a Tua força, recebo o Teu consolo, recebo a Tua sabedoria, recebo as bênçãos que já preparaste para estes 15 dias. E se algumas vierem de maneiras que eu não esperava, dá-me um coração humilde para reconhecê-las. E se algumas demorarem mais do que eu gostaria, dá-me um coração fiel para continuar crendo. E se algumas vierem em forma de correção, dá-me um coração ensinável para obedecer. E se algumas vierem em forma de descanso, dá-me um coração sábio para não desprezá-las. Porque tudo o que vem de Ti será bom. Tudo o que nasce do Teu amor será necessário. Tudo o que sai da Tua mão será bênção. E eu quero terminar esta oração fazendo uma declaração de fé. Esta quinzena será abençoada. Esta quinzena será guardada. Esta quinzena será conduzida por Deus. Esta quinzena não será governada pelo medo. Esta quinzena não será dominada pela ansiedade. Esta quinzena não passará vazia. Esta quinzena será tocada pela mão do Senhor. Esta quinzena verá paz onde antes havia opressão. Esta quinzena verá direção onde antes havia confusão. Esta quinzena verá cuidado onde antes havia insegurança. Esta quinzena verá graça onde antes havia desgaste. Esta quinzena verá luz onde antes havia sombra. E mesmo que nem tudo aconteça do meu jeito, eu continuarei crendo que Tu estás trabalhando. Mesmo que algumas respostas venham em silêncio, eu continuarei confiando. Mesmo que alguns processos me desafiem, eu continuarei lembrando que a Tua mão não me soltou. Mesmo que existam dias difíceis, eu continuarei sabendo que eles não estarão fora da Tua presença, porque a minha segurança não está em um cenário perfeito. A minha segurança está em Ti. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Amém. Esta quinzena será abençoada. E compartilhe esta oração com alguém que precisa começar estes primeiros 15 dias de abril debaixo da paz, da direção e da cobertura de Deus. Que o Senhor abençoe a sua primeira quinzena de abril. Que Ele cubra você. Que Ele sustente você. Que Ele surpreenda você. Que Ele dê paz nos dias de espera. Que Ele dê força nos dias de luta. Que Ele dê descanso no meio do processo. E que a presença dEle repouse sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo o que você viverá nestes primeiros 15 dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.